Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 15 de abril de 2014. Nós estamos juntos há 618 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 15 e 16 do segundo livro das Crônicas e o capítulo 16 do primeiro livro dos Reis. Neste momento da história de Israel, o povo de Deus está dividido em dois reinos. Um reino chamado Israel ao norte, com 10 tribos, que são governadas por alguém que não é descendente de Davi. E o reino do sul, chamado Judá, com 2 tribos, que é governado por um descendente de Davi. Nós já vimos que o reino do norte começou com uma história de idolatria. E, por isso mesmo, recebendo a disciplina de Deus, teve uma troca de reis muito intensa. Nós já estamos aqui hoje lendo a respeito do 8º rei do povo do norte, enquanto no reino do sul ainda estamos no 3º rei. E isso é uma boa ilustração do quanto a idolatria trouxe consequências sérias para o reino do norte e veio a culminar em seu exílio precoce. O reino do norte vai acabar primeiro, e isso tudo então vai chamar muito a nossa atenção, o desdobramento disso tudo na história dos dois reinos. Você vai ver que o reino do norte dura entre o ano 930 e o ano 722 a.C., 208 anos. Já o reino do sul dura entre o ano 930 e o ano 586 a.C., uma quantidade de tempo bem maior. E só por aí você já vê então o quanto as coisas aconteceram de modo diferente. Ao longo de todo esse período, em Judá nós tivemos 20 reis, enquanto ao longo de um período bem menor em Israel nós tivemos 19 reis. Isso já mostra então a instabilidade política, a instabilidade nacional, a quantidade de guerras, de golpes, de conspirações que ocorreram no Reino do Norte devido ao pecado do povo, em especial em relação à idolatria. No dia de hoje, nós estamos lendo a respeito de Asa, o rei de Judá, reino do sul. E nós vamos ver que Deus vai dar a Asa, lá no texto de Crônicas, Deus vai dar paz e repouso dos inimigos, porque ele confiou no Senhor. E ele propôs então muitas reformas religiosas, renovou a aliança de Deus com o povo, atendeu a voz do profeta Azarias, que veio falar com ele. E então ele fez muita coisa boa, coisas essas que vão ser trazidas para nós pelo escritor do livro das Crônicas, que está muito interessado na reforma religiosa que acontecia no Reino do Sul, porque ele está escrevendo para esse Reino do Sul após o cativeiro da Babilônia, não é? E aí então você vai ter muita atenção sendo dada às reformas religiosas de Asa. E é dito para nós que, embora ele tenha confiado em Deus no início da sua vida, no final da sua vida ele acabou fazendo alianças militares com reis, como é o caso do rei da Síria, Ben-Hadad, e ele também acabou confiando mais em médicos do que no Senhor quando ficou enfermo dos pés. E isso para o povo de Judá, que retornava do exílio, era uma lição muito clara. Vamos confiar em Deus para construir, ou melhor, reconstruir a vida do reino de Judá. Quanto ao reino do norte e o que estava acontecendo lá, enquanto isso acontecia com Asa por aqui, lá no reino do norte acontecia um balaio de gato. Você vê que Asa, por exemplo, reinou 41 anos no reino do sul. Enquanto isso, vários reis passaram pelo reino do norte. E você vê, por exemplo, Baasa, Elá, Zinri, Tibni, Onri e Acabe. Toda essa turma passando, enquanto no reino do sul nós temos apenas Asa. A instabilidade ao norte é muito grande. E o que acontece lá? Golpes e mais golpes de Estado. Baasa e Elá já são a 2ª dinastia. Depois vem Zinri, uma 3ª dinastia. E Zinri chega a governar apenas e tão somente 7 dias. É incrível isso, a hora que você lê isso lá no livro dos reis. Depois, Tibni e Onri compartilham o reinado durante algum tempo. E Onri finalmente se torna o rei de toda a nação do norte, de todo o reino de Israel. E quais são as grandes medidas de Onri que nós vemos aqui no texto? Onri trata de comprar de Semer, um monte no qual ele vai construir a cidade de Samaria, cujo nome vem de Semer. E aí
ele vai fortificar aquela cidade e vai fazer alianças militares. Onri foi, sem dúvida, um dos reis mais importantes do Reino do Norte. E vai fazer um pouco daquilo que Salomão fez, só que de propósito vai se aliar com os reis, com o rei de Tiro e da região da Fenícia, e vai mandar vir Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, não é Tiro, Sidom, a região ali de Sidom, para se casar com seu filho Acabe. E Jezabel traz a adoração a Baal na sua bagagem. E é a partir de Acabe agora que nós vamos ler o que de terrível acontece no Reino do Norte, quando Acabe, casado com Jezabel, por estímulo de seu pai Onri, deliberadamente abandona o Senhor e começa a adorar a Baal. Agora, com Onri e principalmente com Acabe, nós vamos ver o quanto o Reino do Norte se distanciou do Senhor Deus e começou a adorar a Baal de maneira maciça. E agora então, nos capítulos 17, 18, até o capítulo 21 do primeiro livro dos Reis, nós vamos ler o que acontece no Reino do Norte, a idolatria e a confrontação de Elias para com o rei Acabe e a rainha Jezabel no Reino do Norte. É por isso que nós vamos congelar nos próximos 2 dias a leitura do livro das Crônicas, porque Crônicas só fala de Judá. E a gente agora vai prestar atenção no que aconteceu no Reino do Norte, Israel, enquanto Asa reinava por aqui. E aí então a gente vai ler sobre todo o ministério, as principais partes do ministério de Elias. E eu convido a sua atenção então para isso, e é por essa razão que vamos nos concentrar mais em reis agora e menos em crônicas. Vamos prestar atenção principalmente nesta quarta e nesta quinta, no que acontecia no Reino do Norte, que rapidamente, por causa de Acabe, por causa de Jezabel, se desviou para a idolatria a Baal. E nisso então você tem as avenidas do que você precisa entender. O Reino do Sul vai caminhando. Asa é um rei que tem paz, repouso dos inimigos, confiou em Deus, renovou a aliança, promoveu reformas religiosas e foi bem. Embora no final da vida tenha confiado nos médicos e feito uma aliança que foi desaprovada por Deus com o rei da Síria. Mas ele foi bem. Ele é o 3º rei apenas, desde que o reino se dividiu com a morte de Salomão. Então as coisas têm alguma estabilidade aqui no sul. Já no Reino do Norte o bicho está pegando. São já 8 reis, com 4 dinastias diferentes, tendo um rei que reinou só uma semana. E agora, com Acabe, a idolatria a Baal está amplamente disseminada e Elias vai precisar entrar para ser a voz de Deus a condenar tudo isso. E agora, então, nós vamos nos concentrar no estudo do ministério de Elias. Assunto, então, desta quarta e desta quinta-feira. Creio que com esse panorama você está habilitado a entender o cenário do povo de Deus nessa época e a entender que vamos deixar Judá um pouco e vamos nos concentrar em Israel. Espero que essas explicações te ajudem a se situar e então, ao compreender um pouco mais da palavra de Deus, você tenha condições de extrair mais lições, como vamos fazer a partir de amanhã, certamente, quando estivermos estudando detidamente o ministério do profeta Elias. Um bom estudo então para você e até amanhã, se Deus nos permitir. Até lá!